Pessoal, boa tarde. A grande maioria aí já me conhece. Eu sou o Dr. João Gifone, trabalho aqui com a Renata há muito tempo, na medicina do esporte desde 2007 e avaliando o coração desses atletas aí há mais de quase 15 anos, né? Então, cada aula que a gente dá, a gente vê que está mais velho. Essa é a ideia. Mas, assim, nesse período todo, é bom essa introdução pelo seguinte, né? No período que a gente vai evoluindo da medicina do esporte, a gente observa que a medicina do esporte mudou muito, né? Então, a avaliação ecocardiográfica lá atrás, que era de uma forma convencional, como a gente trabalha nos laboratórios e, enfim, o que se pede hoje, atualmente, você faz o pedidozinho ali do eco que vem para você, era o que era feito. E todas as nossas medidas ecocardiográficas relacionadas aos atletas não diferem do que é da população em geral. Você sabe que tem variações, você sabe que tem alterações, porém, a gente observa que você tem um guideline único para todo mundo e onde é feito basicamente por sedentário, né? Então, para falar de hormônio, a gente entende que é um grupo, na grande maioria das vezes, praticante de atividade física. Então, é importante a gente ter essa noção, porque eu vou ter que interpretar a imagem ecocardiográfica de uma pessoa que treina, às vezes muito, às vezes como profissional, com diferentes tipos de treinamento, porque o atleta de crossfit, o atleta de corrida, o atleta de luta, o atleta de força, o halterofilista, o fisiculturista, todos esses podem aparecer para vocês fazendo hormônio, assim como a pessoa de 40, 50, 60, 70 anos sedentária. Então, vocês observem o leque que eu tenho, né? Porque quando eu falo dessas pessoas 40, 50, 60, 70, eu tenho muita doença associada. Quando eu falo do atleta, eu tenho muita sobreposição de imagem que tem relação ao tipo de treinamento que a pessoa faz associado. Então, não é uma coisa muito simples. Se não é simples, a ecocardiografia convencional me ajuda muito pouco. Então, a gente, obviamente, que é voltado para o esteroide, mas, independente disso, falando também de atleta, strain, myocardial work, ferramentas indispensáveis. Hoje, no nosso laboratório, não é o foco da nossa discussão, mas o 3D, o strain 3D, o eco 3D também já está entrando nessa seara. Se a gente for observar os trabalhos aí europeus, falam muito sobre ecocardiografia tridimensional e falando também sobre o strain tridimensional, tá? Então, acredito que a Renatinha já tenha mostrado para vocês alguma coisa sobre o número de usuários de esteroide anabolizante, principalmente aqui no Brasil, né? Dados da nossa literatura aí. Então, hoje, essa é uma estimativa oficial, né? Porém, quem pratica atividade física aqui, frequenta academia, basta perguntar se você consegue fazer um trabalho científico buscando alguém que não esteja usando hormônio. Meu maior problema hoje não é o usuário de hormônio para fazer os trabalhos, é quem não usa, ou nunca usou. Então isso é o que se tem, e pelo menos aqui na nossa realidade de Rio de Janeiro, mas como a gente vê o Brasil todo, não modifica muito nos outros lugares, tanto que quem está no grupo aí, quantos pacientes já perguntam lá em Brasília, quantos pacientes perguntam em São Paulo, onde eu vou, em Recife, Curitiba, Fortaleza, Manaus, enfim, todo mundo faz uso de hormônio. Então, essa é uma realidade, né? Então, tudo começa a fazer sentido quando a gente otimiza as avaliações, e eu gosto sempre de botar essas fotos e como a gente começou. Obviamente que a gente não começou no prédio, não começamos nesse cenário, mas começamos juntos a fazer essa análise. Então, foi muito importante para mim, na área do eco, entender que o strain que eu estava vendo muito alterado dentro de um ecocardiograma convencional totalmente normal,
realmente era alterado. Né? O que eu quero dizer com isso? Pô, sou chamado para fazer avaliações, isso lá em 2010, 2011, ali com o Paulo, e a questão é, meu atleta cansa, meu atleta tem sinais de dispneia, meu atleta tem sinais de insuficiência cardíaca e eu não vejo nada de errado nos exames dele. Ok, muitos de vocês já devem ter escutado eu falar sobre isso e eu tinha que conseguir comprovar isso dentro da técnica. Ah, vamos fazer o strain? Vamos fazer o strain alterado, beleza. Se em 2024, com toda a condição de teórica que nós temos e condição de conhecimento, de publicações, os médicos ainda são resistentes a solicitar o exame com técnicas avançadas, você imagina em 2011 eu virar para o cara e falar assim, não, ele tem insuficiência cardíaca, mas o eco dele é normal. Então era muito precoce essa condição, né? Então, mas isso ajuda muito em todo o cenário, porque a partir do momento que nós começamos a entender que eu tenho um strain de 13, 14, 12, num eco normal, mas o VO2 é horrível, cara, eu tenho um paciente com uma disfunção do ventrículo esquerdo. Ponto. E aí o que não bate? É a ecocardiografia convencional. Ela não bate. Ok? E a medicina do esporte vem mudando muito, vem mudando rápido. Isso foi uma revista que gira o mundo todo, é a revista Vivid, produzida pela GE. A gente falou sobre esteroide anabolizante o ano passado nela. E foi esse ano, né? Esse ano, desculpa, eu estou bem perdido no tempo. Esse ano, agosto desse ano, e os maiores nomes aí foi um prazer, né? Um convite que a gente recebeu, e grandes nomes da ecocardiografia que cuidam de atletas expuseram alguns casos e alguns pensamentos, e a gente falou sobre o usuário de esteroide anabolizante no cenário do strain, trabalho miocárdico e do uso do estresse isométrico. E que a gente vai ver que é muito importante também a gente estressar esse paciente e levar ele para um cenário onde eu possa entender o coração dele sob pressão, né? Sob pressão de trabalho. E isso foi muito bacana, tá? Além disso, aí agora, sem a correção da Renata, o Departamento de Imagem Cardiovascular faz o posicionamento do DIC em 2023 e a gente lança o livro Professor Castilho de Aplicações de Strain Cardíaco em 2024, em setembro, no DIC, onde eu fiz a parte de trabalho miocárdico, cardiotoxicidade por esteroides e ecocardiografia com strain nos atletas, esportes em geral, certo? Então são duas marcas aí importantes. Falo importantes porque a gente tem essa questão de você ter uma resistência muito grande ao que é novo. E que não é tão novo assim, né? A gente fala de strain, mas o strain é de 1998. Então, ele foi criado lá, assim como o trabalho miocárdico é criado em 2012. Só que ele vem comercialmente o trabalho miocárdico em 2018, mas o strain em 2005, 2007. Obviamente que os equipamentos vão melhorando muito e a gente tem uma melhora muito grande e uma condição de viabilidade para as pessoas de ter o método muito mais simples hoje, né? Atualmente é muito mais simples. Ah, cara, eu moro no interior. Provavelmente você vai ter ali num raio de distância pequeno um strain, né? Não é tão difícil, porque os aparelhos novos eles já vêm com a tecnologia. Não usa quem não quer usar, quem não faz sentido usar dentro do laboratório. Mas, assim, é um método que você tem em todo país ali vai ser fácil. Você pode até não ter uma interpretação como a gente define, só que você tem como solicitar o exame. E aqui a gente vai, dentro do contexto do esteroide, conseguir interpretar o exame com vocês. Então a ideia é que vocês aqui interpretem o exame. Eu sei que tem muitos que fazem exame, mas a gente tem que interpretar, tem que receber esse exame e tem que passar isso para o paciente. Porque o paciente hoje, ele sabe o que é o strain, principalmente o paciente do hormônio. O 40, 50, 60 a mais não, mas o atleta sabe. Ele sabe porque podcasts são milhões de visualizações, galera. E a gente fala sobre isso
Não eu, né? Não só eu, mas o próprio atleta fala sobre isso, porque ele fez análises e dá um hype grande isso aí, né? Então, a gente precisa ter essa noção, que o cara vem até nós, muitas vezes, sem pedido médico, né? Eu vi, cara, o atleta que eu gosto falou isso no podcast, eu quero fazer o strength, eu quero ver o bullseye. Essa é a ideia da galera, entendeu? Eu quero ver o bullseye. E esse eu quero ver o bullseye, ele é importante demais nessa aula. Por quê? Eu quero ver o bullseye para mim aqui dentro da clínica significa uma coisa. O cara não sai da minha sala enquanto eu não faço análise. Entendeu? Sentou, deitou, eu fiz. Obviamente que eu não faço toda a análise que vocês vão ver com a gente no primeiro momento, mas o bullseye do ventrículo esquerdo, eu falo. Então, já analiso ali e assim, não é um momento simples, como não vai ser para vocês quando solicitarem um exame e você tiver a imagem na frente de vocês. Não é um momento simples, por que para mim? Porque a grande maioria dos nossos pacientes tem um strain bem prejudicado. Então eu tenho que falar ali sobre ele, sobre uma disfunção cardíaca num primeiro momento, ali de papum, né? Não tem muita conversa ali, não tem muito tempo para preparação. Então eu preciso ser objetivo, específico e trazer para ele uma realidade. Então é isso que a gente faz para o usuário de hormônio, porque do outro lado, quando eu falo do outro lado, eu não estou questionando ninguém que prescreve ou não. Assim, não é a ideia. Mas do outro lado, só se vê benefício. E quando você vai falar sobre a lesão, principalmente uma lesão cardíaca que não foi dita previamente, aí é um problema, né? Aí a gente começa a entrar no problema, tá? Provavelmente a Renata já deve ter entrado no assunto, então a gente tem as vias genômicas de ativação, né? No cardiomiócito, então esse hormônio ele faz uma ativação genômica e isso vai fazer uma modificação da informação do DNA dessa célula. E eu também tenho a via não genômica, né? E essa via não genômica é uma via muito rápida, segundos a minutos eu já tenho essa mudança aí. E uma dica para quem não vive o mundo do hormônio esteroide é o seguinte: para quem realmente vai atender essa pessoa aí, e você precisa criar uma empatia e uma autoridade. Cara, quando você faz uma dose de Durateston, por exemplo, quando você faz uma dose de testosterona, você tem o pump, não tem? O pump é o que o cara vai sentir nesse momento, né? Então, assim, cara, você nota o seu coração com uma frequência maior, você nota uma pulsatilidade maior. É mesmo, doutor. Eu sinto isso. Isso é via não genômica. Via não genômica, eu vou abrir esses canais de cálcio, eu vou acelerar esse processo de liberação de cálcio. Liberando muito mais cálcio, eu tenho muito mais processo contrátil. Então isso aqui acontece muito rápido. E a via genômica vai demorar um pouco mais, só que ela é muito mais persistente. Então nós temos casos aqui, e vamos falar sobre casos de mulheres, por exemplo, que fizeram uso de oxandrolona dentro de uma fórmula. E assim, João, você está dizendo que a oxandrolona causou esse problema? Cara, você tem uma pessoa que vem evoluindo dentro de uma normalidade, acompanhamento médico, enfim. Foi uma pessoa, prescreveu uma fórmula, nessa fórmula tem suplementação convencional e uma oxandrolona dentro. Semana passada ela estava bem, dentro de um mês ela liga para a Renata e fala: eu tô com uma dor de cabeça absurda, eu venho sentindo um mal-estar, Na chegadinha no consultório, pressão 16/10. O que foi que aconteceu? O que foi que você fez diferente? Eu fiz essa fórmula. Retira-se e você tem ali aquela persistência dessa situação ainda por um longo tempo e muitos pacientes a gente não consegue reverter e retirar a medicação. Então esse fator aqui é muito importante. E aí eu estou falando de vaso também, né? Vai acontecer no vaso o que acontece no cardiomiócito, porque a gente tem músculo ali, principalmente nos grandes vasos. Então, isso é extremamente importante a gente conhecer essa condição e avaliar também a condição pressórica aí, né? Então, essa é a ideia. Quando eu tenho a expressão genômica, eu aumento a expressão de beta 2, aumento a expressão de beta 1, aumento o alfa 1,
Então eu tenho uma condição inotrópica e cronotrópica acelerada, positiva aí, e eu tenho também, quando eu ativo o alfa-1, uma constrição e alguns pacientes nossos fazendo vasoespasmo coronário. Então isso é bem comum, e aí quando a gente for falar de associação de patologia, vocês vão ver que não é uma condição rara eu ter, por exemplo, um paciente de 25 a 30 anos com infarto, né? E aí isso é comum porque eu tenho fatores ali que vão trabalhar em cima disso. Eu tenho alterações de fatores de coagulação, eu tenho alteração na motilidade dessas coronárias, eu tenho hemoconcentração, eu tenho uma série de fatores que vão contribuir para esse processo. Então a gente tem alguns pacientes aqui, mas a gente também está nos hospitais e conversa com as pessoas e se recebe muito isso hoje em emergências. Isso é uma condição que vem bem dentro da rotina, principalmente do pessoal aí que trabalha nos hospitais, tá? Então, se a medicina do esporte ela mudou, como é que eu devo analisar o coração do meu paciente, né? Solicito o ecocardiograma bidimensional e ok? Acho que todo mundo sabe que não, é assim, né? Só que eu tenho dentro desse contexto a pergunta do paciente. Muitos vêm com essa questão de quero fazer o strain, ok? Só que muitos outros não têm informação alguma, eles só vêm com a informação positiva. Só vem com a informação positiva. A gente vem conseguindo mudar isso ao longo do tempo, com um trabalho de formiguinha ali dentro das pós-graduações, falando nos grupos como você solicita um exame, isso para o médico do esporte, para o nutrólogo, enfim, para quem trabalha com hormônio. E muitas das vezes isso já vem para vocês com uma solicitação. Eu acho que quem trabalha com eco aqui já teve essa experiência de chegar a esse pedido para vocês, né? Mas a grande maioria você ainda não mudou. Não mudou a cabeça e não mudou essa percepção de que existe uma interação com o sistema cardiovascular. Ok? E principalmente porque você tem médicos, e aí é uma percepção minha, tá? Que trabalham com pacientes a muito longo prazo. E aí você não vai, no final do percurso, solicitar uma avaliação cardiovascular. Então eu esbarro muito nisso. Então de quem você recebe paciente? O paciente que chega para o médico já usando hormônio underground ou usando hormônio de outro colega. Existe esse pulo aí de profissionais, eu vou em um, vou em outro, para melhorar o shape, para melhorar a minha performance e tal. E o cara, ele não vou ficar com esse problema para mim, eu vou fazer uma avaliação. Então, tem muito isso. É realmente necessário a utilização das técnicas? A gente vai ver. Vocês já devem ter uma ideia na cabeça, mas vamos tentar demonstrar se vale a pena ou não vale a pena, né? E aí começa um problema, né? Porque se dentro da ecocardiografia eu enfrento esse problema aqui, e ainda é falado isso hoje, atualmente aí nos congressos, fração de ejeção versus strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, você imagina na cardiologia clínica e na medicina do esporte quando eu tenho isso. Eu falo isso por quê? Porque na grande maioria das vezes a nossa cardiotoxicidade por esteroide ela vai vir acompanhada de uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal. Nossa, João, me disseram que fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, eu não precisaria me preocupar. Sim, mas isso nos anos 2000, né? De muito tempo para cá, a gente tem vários artigos definindo que fração de ejeção, os grandes trabalhos, né, os grandes projetos aí, cardiologia do mundo, utilizaram a fração de ejeção e ela tem grandes méritos. Só que, atualmente, a gente entende que o strain longitudinal global, ele entra como uma ferramenta muito mais específica para a função do ventrículo esquerdo. Então, eu saio de fração de ejeção para função. E vocês vão observar que dentro do nosso laudo, eu não escrevo mais fração de ejeção. Eu não escrevo mais função do ventrículo esquerdo quando eu uso só eco bidimensional. Eu falo de fração de ejeção. Ponto. A função ela é definida pelo strain.
Então eu já tenho que ter essa modificação. E aí, assim, eu tenho a grande vantagem, eu que estou aqui, Caio que está online aí, depois pode colocar no chat, de trabalhar com pessoas de gerações muito distintas da nossa e pessoas assim, eu pelo menos estou no meio termo. Né? Trabalho com o professor Castilho, trabalho com o professor... Não, estou falando Castilho. Professor Castilho, professor Djair. Vamos botar duas pessoas da mesma geração que têm a mesma idade, né? Meses de diferença. Quando a gente está na escola e faz um ecocardiograma de um paciente com uma cardiopatia isquêmica e fração de ejeção reduzida, por exemplo, e a gente tem uma discussão de caso muito bacana sobre isso, depois eu passo para o pessoal aí no grupo, fração de ejeção de 30%. Precisa de strain? O strain vai ser normal? Não. Não vai ser, né? Não vai ser normal. O strain vai ser bem ruim. Só que o strain, ele vai te dar muito mais variáveis de acompanhamento. Muito mais informação. Exato. Será que essa parede acinética é viável? Qual o prognóstico? Qual a evolução para um aneurisma? Qual a viabilidade? Né? Qual o tempo de evolução ali que eu espero? O que eu espero de uma medicação que vá fazer uma melhora da sincronia? Então a gente tem muitas variáveis que eu posso utilizar que a ferramenta do eco bidimensional não me daria. Beleza. Só que aí eu tenho essas duas pessoas. Uma pessoa fala assim para mim, eu não usaria estranho aqui porque eu já vi que está ruim. E o outro fala assim, eu tenho muito mais variáveis para te informar. Quando eu tenho uma fração de ejeção acima de 65% e eu não tenho uma hipertrofia concêntrica, uma suspeita de cardiopatia hipertrófica, não tenho nada disso, teoricamente eu não preciso também de strain, porque o strain vai estar normal. Né? Só que quando eu tenho o paciente entre 40% e ali 40%, não vamos dizer, entre 50% e 65%. Esse é o cara do problema. E é esse que eu tenho que fazer. E qual é a grande maioria da população? Está onde? Está aí. Entendeu? Então eu acho que realmente não deveria ter guerra, deveria ter uma informação maior. Olha só, cara, você não pode confiar plenamente numa fração de ejeção dentro da normalidade quando você tem uma suspeita clínica de alguma situação e você não tem como avaliar isso somente com a fração de ejeção. Você precisa de mais informações. E aí eu falo do esteroide? Pô, obviamente, cardiotoxicidade importantíssimo, quimioterápico e tal, mas e a hipertensão arterial? Né? Então, já aproveitando o que você falou, doutor, você coloca, mesmo fazendo, por exemplo, quando você não faz strain, você só coloca a fração de injeção preservada, né? E com relação à contratividade segmentar? Então, uma coisa é a avaliação subjetiva da contratividade segmentar. E muitas vezes, até esses pacientes que usam esteroides anabolizantes, você faz o eco bidimensional, contratividade segmentar sendo venada, que chama a atenção, a fração de injeção está normal, você vai para o strain padrão heterogêneo, às vezes, sei lá, se tiver uma DAC associada até uma contração pós-histórica e um strain reduzida. Com relação à contratividade segmentar, você coloca se a contratividade segmentar está normal ou não, ou você nem... A gente tem algumas situações... É uma informação que todo médico que pede, o cardiologista, ele quer essa informação Sim. também, né? Sim, ele quer. Então, assim, ele quer tratar a doença comum, né? o padrão do strain, Sim. sendo heterogêneo ou não, você escreve que a contratividade segmentar está normal ou não? Sim. Sim. Contratilidade segmentada dentro da normalidade, porém, exemplo, taxa de deformação em segmento médio e apical de parede anterior alterado. X e Y. Pronto. Com presença ou não de pós-contração sistólica. Se presença de pós-contração sistólica, muito indicativo de doença coronária. É isso que a gente faz. O laudo ele não pode ser simplesmente strain de 20, normal. Isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, porque quando ele tiver menor, aí está anormal. E aí? Não ajuda, porque eu preciso diferenciar as doenças, assim como eu diferencio no eco. Já pensou se eu não boto nada de alteração segmentar no eco? Eu boto fração de ejeção 65, normal. Fração de ejeção 35, anormal. Bom, não falo mais nada, de nada.
não estou ajudando. Então, o problema todo é a descrição do laudo, que a gente observa. Então, a nossa descrição de laudo aqui, e graças a Deus é a que a gente expõe para o Brasil todo e o pessoal está seguindo, é uma exposição de um laudo descritivo que chega a uma conclusão. Chega a uma conclusão. Não tem essa de não chegar a uma... Se a pessoa vai só ler a conclusão, o problema é... Não, eu estou dizendo assim, não é uma conclusão tipo número, só dou o número. Eu tenho que dizer qual é o padrão. Esse é que é o problema. Porque só definiram o padrão de quê? Agora, que todo mundo sabe o padrão da amiloidose. Pô. Só que eu tenho pelo menos umas 1000 amiloidoses aqui embaixo. Eu tenho 1000 amiloidoses? Não tenho. É porque o padrão do esteroide funciona igual ao padrão da amiloidose. E outras doenças também vão funcionar como padrão da amiloidose. Então, assim, pegou aquilo como uma verdade absoluta que não é. E a pós-contração sistólica? Pode acontecer, 30% dos casos não são doença isquêmica. E, além disso, eu tenho alongamento pós-sistólico, além disso, eu tenho a dissincronia. Tudo isso vai funcionar como um padrão que vai alterar aquela variável. Então, eu não posso olhar simplesmente o bullseye do strain longitudinal e lançar essa informação. Entende? O strain é muito além disso. Por isso que é importante que se tenha um valor agregado sobre ele. Você não pode fazer isso por R$20, não tem condições. Né? Fato. Então, a gente tem essa dúvida, né? E essa dúvida tem que ser tirada para o nosso paciente, né? Ele precisa entender de vocês. O que já vem querendo o exame, ótimo. Então eu tenho que tirar a dúvida de vocês de será que é importante as ferramentas? É muito importante. Então a gente sabe, né, Rê, que dentro dos estudos aí, o pessoal já vem estudando muito o strain dentro da população que tem uma fração de ejeção normal. Em vários estudos com medicamentos, para a gente poder entender se essa fração de ejeção realmente tem uma função normal ou não. Então, a gente precisa dar essa informação. Essa fração de ejeção define uma função normal? Então, a gente define coisas diferentes, tá? Então, o strain ou fração de ejeção, qual a melhor alternativa? Para mim, sempre será o strain, ainda mais com a tecnologia que a gente dispõe hoje, com a condição de realização que a gente dispõe hoje, né? Hoje, um aparelho novo, isso eu falo para quem solicita o exame, nossa, é muito difícil fazer o strain. Ele demora, na verdade, ali no modo automático, 20 a 30 segundos para fazer a análise para o cara. É isso que ele perde fazendo o strain. 20 a 30 segundos do bullseye. A interpretação aí é outra coisa, né? Mas para fazer, se você tem uma imagem boa, você não demora para fazer aquela análise, né? Isso é um ponto importante. Então a gente tem que lembrar isso, tá? E lembrar por que é tão importante. Acho que a gente já conversou um pouquinho, né, sobre isso, né? A fração de ejeção é um dos principais parâmetros ecocardiográficos. Então ela foi utilizada para todos os estudos. A gente não pode desmerecer também de onde a gente começou. Tudo começa na base, né? Não tem como eu ter uma coisa sem ter a outra, né? E todo ecocardiografista, toda pessoa que trabalha com imagem, ela utiliza na sua prática diária a fração de ejeção, né? Sendo um dado de fácil interpretação. Então você pega os estudos e define isso, né? Se eu tenho uma fração de ejeção reduzida, eu vou entrar com tal medicamento para insuficiência cardíaca. Se essa fração não é reduzida, eu tenho um outro tipo de conduta. E vamos funcionar assim. Lembrando que fração de ejeção, se você faz por um método de Simpson, por exemplo, você tem uma variabilidade interobservador de 15%. Ou seja, o que para mim pode ser 45%, para outro pode ser 38%. Para um pode ser 39%, para outro pode ser 30%, 32%. Então, se eu saio de reduzido para moderado, rápido. Se eu tenho uma pré e pós-carga diferenciada entre a análise do paciente do momento que você analisou e no momento que eu analisei, já modifica isso. Se a pressão estava 140/9 na sua análise, estava 110/7 na minha análise, já modificou. Pós-carga, pré-carga, índice de contratilidade,
Tudo isso modifica o nosso padrão de análise. Então, eu preciso de uma técnica que não sofra tanta interferência e tanta variação, certo? Então, isso é importante, a gente saber que aquela variável tem muita funcionalidade, porém, ela tem também seus defeitos. E tudo bem, ok, né? Não somos perfeitos, né? Mas ela é amplamente disponível e a gente tem uma tendência à novidade, ela ser um pouco demorada a chegar a todos, né? O que aconteceu com a medicina do esporte nesses últimos anos, eu e a Renata conversamos muito sobre isso, por conta muito do balcão hormonal, que é um balcão hormonal realmente que existe hoje na plataforma. Os caras vendem a pós-graduação assim, né? É a aula do balcão hormonal. O que cada hormônio faz, o que acontece e tal. Isso para hipertrofia, para a função ali de performance, né? Performance barra longevidade, mas isso é bem questionável, né? Porque eu não vejo longevidade com disfunção cardíaca. Então a gente tem esse problema aí. E a gente precisa ter essa condição aí de interpretação, tá, galera? Então a gente não pode esquecer que, falando de fração de ejeção, eu tenho que ter um coração com uma forma muito dentro da normalidade elíptica, porque a técnica foi baseada nisso. E por que eu estou falando isso? Se o seu paciente treina, se o seu paciente é idoso, se o seu paciente tem uma alteração contrátil, se o seu paciente tem uma HVE excêntrica ou concêntrica, modifica a forma geométrica. Modificou a forma geométrica, a fração de ejeção muda. E aí, cara, não tem jeito. Eu tenho uma técnica que foi feita baseada nisso. Se eu tenho uma dilatada, eu não posso mais usar ela. A fração de ejeção vai modificar. Então eu preciso de uma técnica que veja a função. Beleza? E aqui, para a gente guardar, né, os aspectos da geometria do coração e como interfere na fração de ejeção, né? Como as assimetrias da morfologia cardíaca vão interferir, alterações na hipertrofia ventricular. Meu paciente com hipertensão, ele pode ir evoluindo se eu não tratar ele. Né? Ontem eu estava no hospital, fiz uma mulher de 33 anos que teve um AVC. Ela chega para mim com um septo de 12, 13 ali no hospital público, hospital geral, a paciente negra. Aí eu, hipertensa? Descobri aqui no hospital, doutor. Cheguei com pressão 23 por alguma coisa. Nunca fez tratamento. Então, o que vem na minha cabeça? Eu já imagino que eu tenho uma hipertensão de longa data e eu tenho uma fração de ejeção dentro da normalidade. O que eu imagino eu, João? Função ruim, ventricular esquerda. Cada milímetro que eu aumento de parede, eu diminuo o strain. Então, isso tem que vir no meu pensamento. Só que o meu paciente que treina, ele também pode ter aumento ele pode ter uma hipertrofia ventricular esquerda. Só que ali não é patológico, é fisiológico. Notem como é complexa a história, né? Distorção da forma, a dilatação do ventrículo, né? Presença de cicatrizes ou fibrose, movimento anormal de parede, alterações na torção ventricular. Então a gente está falando aqui de todos os mecanismos que eu posso avaliar com as técnicas avançadas. Eu posso avaliar a sincronia, eu posso analisar a torção, eu posso analisar padrões de formas diferentes aí de morfológicas e anatômicas desse coração, e aí tudo isso vai interferir na fração de ejeção. Isso é bem interessante, quadrinho para facilitar a nossa vida, tá? E o strain? Excelente ferramenta prognóstica. A deformação longitudinal é componente da contratilidade miocárdica que se altera mais precoce em grande parte das cardiopatias. A gente tem, quando a gente fala de strain longitudinal, né? Quando a gente fala de strain, a gente nem fala de longitudinal. O strain ele virou uma coisa única, né? Só que a gente tem vários tipos. O strain longitudinal ele se refere às fibras do endocárdio. Essas fibras são as primeiras que sofrem a disfunção em várias situações. Doença isquêmica, doença hipertensiva, nas cardiomiopatias. E a gente tem essa alteração
relacionada à condição de funcionalidade. Por quê? Porque essas fibras são as que dão a condição de força contrátil para a ejeção. Certo? Então a gente precisa entender isso. Que quando eu falo de strain longitudinal do ventrículo esquerdo, eu estou falando das fibras que, ao se contraírem e ao deformarem para que essa situação de sístole e diástole aconteça, a deformação do relaxamento e da contração aconteça, a gente tem um volume ejetado, o stroke volume ali. Então isso vai modificar, né? Alterações nesse strain longitudinal ocorrem muitas vezes antes da alteração da fração de ejeção. Isso é o mais importante. Então, quando o paciente ele pergunta para mim sobre, eu quero ver meu bullseye. O cara vem com hormônio, eu quero ver meu bullseye. Ainda fala assim. Eu falo, beleza, vamos ver o bullseye. Aí eu falo, pô, você tem 12,7 de strain. Aí ele fala, e aí? Né? Porque ele vem com uma condição de querer saber uma coisa que ele não sabe o que é. Aí eu falo, então vamos lá, na tela do meu computador, da sala, vocês vão ver que a tela é de um strain normal. Eu falo, o normal é aquele ali, esse aqui é o seu. É diferente, eu falei, é bem diferente. Todas essas regiões que não são tão vermelhinhas, elas são doentes. O meu coração é todo doente? Eu falei, é, todo doente. E o que isso significa? Isso significa que você tem insuficiência cardíaca. E aí, nós vamos conversar depois sobre as outras perguntas que eles fazem. Mas é assim, direto. Demora 2 minutos. A ficha demora mais a cair, né? 1 mês, 2 e tal, mas a interpretação é essa. E isso é comum, né? Aqui, durante a semana, 5, 6 pacientes dentro desse parâmetro aí. E a gente tem uma coisa importante, né? Menor influência das alterações geométricas. Ou seja, eu tenho um método que me ajuda na definição de função, alteração precoce, sofre menos alteração de influências geométricas, né? Sofre menos, veja, porque a gente sabe que não é 100% independente de ângulo, tá? Então a gente precisa dessa compreensão, ok? E temos um fato extremamente importante, né? A gente não pode esquecer do esqueleto anisotrópico. Essa aí é uma condição, uma foto das fibras cardíacas desse ventrículo esquerdo. Todo mundo vai para o mesmo lugar? Tem várias camadas, pô. Tem camada do endo, camada do meso, camada do epi. Cada situação e cada composição dessas fibras vão gerar na contração um mecanismo que vai fazer com que eu tenha uma eficiência contrátil muito melhor. Então eu preciso ter uma eficiência contrátil. Mas se todo mundo fosse para o mesmo lugar e voltasse, todo mundo contrai para cá, todo mundo volta para cá. Não vai funcionar. Porque eu preciso ter uma maior eficiência de escoamento, né? Você encheu sua pia, vai escoar como? Não vai escoar todo mundo junto de uma vez e vai ser top. Não vai ser assim. Muito melhor o redemoinhozinho que acontece. E por que ele acontece? Porque a gente tem disposições de fibras de uma forma diferente, ok? Não são fibras que são posicionadas sempre na mesma angulação. E o nome disso é o anisotropismo, tá? Então as fibras musculares do miocárdio são organizadas em camadas, com orientações distintas, né? A gente tem as subendocárdico, que são as longitudinais, que é o strain longitudinal mais importante para a condição contrátil. Camada média, que tem a orientação circunferencial, beleza? Então, ou seja, por que o sedentário tudo é alto? Estou falando dos strains. O meu strain circunferencial deu 20 e pouco, meu strain longitudinal deu quase 30, a torção é alta, por que tudo é alto? Porque eu dependo de tudo para fazer a contração acontecer. Eu não tenho condição de treinabilidade desse músculo cardíaco, entendeu? Então, ser sedentário e ter um padrão de normalidade sedentária nem sempre é bom. Certo? Meu strain é ótimo, 31. Pô, para mim não é bom não. Se você está usando muita força e está usando muita mecânica cardíaca, né? E quando eu uso muito o meu coração, teoricamente, se eu for utilizar as leis de Deus aí, né, cara, a tartaruga vive mais que o coelho. Mas é verdade, né? Eu vou ter que descansar a máquina.
Você vai ficar acelerando seu carro ali o tempo todo e vai funcionar, mesmo tempo que o cara aqui funciona numa rotação menor? Obviamente que não, né? E a gente tem as fibras subepicárdicas que fazem a disposição angular que geram a torção. Então esse mecanismo de contratilidade com todas aquelas angulações, ele vai fazer com que o coração seja eficiente, a partir do momento que todo mundo esteja trabalhando em prol de um volume de ejeção, tá? Então, assim como o motor, onde todas as engrenagens precisam funcionar em perfeita harmonia para otimizar o desempenho, o trabalho sincronizado e eficiente das diferentes camadas de fibras é essencial para a mecânica cardíaca. Beleza, João, você falou isso tudo aí, mas eu quero saber do strain. Mas é por isso que eu falei isso tudo, né? Porque eu não posso ter só o meu strain longitudinal e o meu bullseye. Ele vai te ajudar, mas ele vai te ajudar até a página 2. Eu preciso ter todas as informações. A gente faz o diagnóstico de doença coronária, eu não faço só com bullseye. Eu faço com strain rate, eu faço com strain rate de onda S, eu faço com strain rate longitudinal de pico de onda S, eu faço com strain longitudinal, eu faço com medidas de sincronia, eu faço com tudo isso. Então eu preciso de mais variáveis, né? Então, qual o tipo de laboratório de ecocardiografia que você encaminha seu paciente? Mas só que para você encaminhar e para ter todas essas informações, você tem que saber lidar com elas, tá? Então a gente vai lidar com elas. Vamos ao que interessa. Essa é a hora da verdade, né? Porque você pediu o exame. Pediu o exame e o cara vem com o exame para você. Quantas vezes eu vejo exame de pedidos de médicos por dia? Umas 10 a 15 vezes. E os caras mandam para mim e falam assim, pô, olha aí, cara, o que quer dizer isso? Porque vem o bullseye para eles. E ele aprendeu que o bullseye normal, acima de 18 é normal. Só que o cara que assistiu a nossa aula, ele fala assim, pô, mas essa parede aqui tem uma cor totalmente diferente da outra, só a ponta que funciona. Eu falei, o que é isso aí? Isso é lesão. Mas está acima de 18. Pois é. E aí você vai pedir ao cara para te dar as outras informações. Eu quero ver o traçado, eu quero ver o strain rate, eu quero ver a torção, eu quero ver tudo isso. Aí ele manda o cara voltar. E aí o paciente volta e vai ter que fazer exame em outro laboratório, que dá todas essas informações. Porém, esse é o nosso problema atual. Você vai pedir e aí você vai ter que receber esse exame. E beleza, né? E quando você vai pedir o exame, né? Chegou um paciente com hormônio na frente de vocês, que usa hormônio na frente de vocês. O que eu tenho que pensar para entender o que esse cara vai trazer para mim de volta? O que faz sentido e o que não faz sentido, tá? Quais hormônios está usando? A Renata falou para vocês de alguns hormônios e tem o underground, né, também. Então, cara, estou usando 5, 6, 7 tipos de hormônio diferentes. Isso é comum. Estou usando hormônio tireoide, estou usando GH, estou usando tudo junto. Beleza. Né? Existe empilhamento? Isso é um empilhamento. Empilhamento é quanto mais droga você usa diferente. Tá? Quais as doses estão sendo feitas? Eu faço reposição hormonal. Beleza, tua teste está 2.500. Reposição hormonal, top. Eu também quero fazer essa. Se tá tranquilo, se é TRT, né? Underground ou não, isso faz muita diferença, tá, pessoal? Isso faz muita diferença qual medicamento o cara está usando. O underground tem muita coisa ali dentro e a gente não sabe o que é realmente, né? E essa semana eu escutei um negócio fantástico, né? O cara me mandou a fotinho do bujão, né? Eu recebo isso, obviamente, que a gente conversa com a galera toda, né? Ele aqui, João, ainda está na validade. Porra, está na validade como, né, mesmo? Foi feito aonde? O cara botou lá, validade de 2026. Falei, pô, então tá top. Está na validade. Se você acreditou que aí tem isso e que está na validade, meu irmão, porra, quem sou eu para dizer que não? Mas se passar da validade, tu volta aqui que eu colo lá um adesivo dizendo 2028. E, pô, aí tá top do mesmo jeito, porra, não é? Um paciente falou para mim que usava o underground sim, mas era tudo do Paraguai, que era bem tranquilo, que era a melhor marca que tinha. Isso que a Renata falou... A melhor marca do underground, Cara, é assim, nós não vamos conseguir vencer a indústria, ponto. Só que a gente pode conseguir convencer os nossos pacientes, né, de que o influenciador maromba do podcast não é a melhor influência possível, né, cara?
Porque hoje você pode, é só botar aí. Quero comprar hormônio. Você vai ter os caras gigantescos falando assim, meu irmão, manda aqui e tal, o cara vai te mandar a lista, vai te mandar o valor e você recebe na sua casa, tranquilamente. Pode confiar que você vai ficar grande. Eu sou grande, não é isso? Outro dia o pessoal atendeu um paciente aqui que estava começando a fazer produção própria. E aí vieram me falar, mas como assim? Eu falei, gente, isso é o que mais tem, produções de fundo de quintal. É o que mais tem, o cara compra algo que ele acha que é o sal daquela droga e faz uma preparação ali. A gente já viu bujãozinho com mosquito, né? Com dentro, assim. Fase mas assim, mas galera, cara, mas nós somos um país pobre, né? Aumentaram o valor da droga na farmácia. Pode aumentar o quanto? Porra, na minha época que treinava, uma Durateston era R$9. Hoje é 50. 80, eu já vi pessoas vendendo em farmácia R$90. Os caras mandam, né? Chegou em tal farmácia tanto. Os caras mandam nos grupos. Pô. A galera vai rápido comprar. É rápido comprar. Só que eu vou comprar uma dose por R$90 ou eu vou comprar o bujãozinho com 10 ml por 150? Depende de quem sou eu, né? E depende de qual droga que eu estou usando, porque eu não estou comprando nenhuma aqui, nenhuma. Atualmente zero drogas, né? Mas a de farmácia, ela é muito mais cara. Deposteron custava aí R$50, hoje custa 400. 3 doses. Para o cara que vai fazer a TRT realmente e tem uma condição, se ele for fazer uma TRT, Wagner, com gel, ele vai gastar ao invés de R$50 de dose de aplicação, cara, pô, eu não quero me furar. Tem gente que não se aguenta mais se furar, essa é a verdade. Eu quero fazer gel. Em vez de 50, ele vai gastar 500. Ele pode gastar 500? Né? Então a gente vive. Isso é muito importante. Me fizeram essa pergunta quando eu fui falar no seminário de vascular e falar do homem trans, né? Então, qual era o impacto? Eu falei, o pior impacto é que não consegue comprar a medicação, pô. Então ele vai para o underground. Ele vai tomar. A pessoa vai tomar. Agora, vai tomar qual? A que der, pô. Você tem, então, para quem realmente vai fazer alguma coisa que precise da medicação que seja correta, você tem que ter uma situação diferente, né? O problema é que a oferta e procura agora do negócio é absurda. Então a gente tem essa dificuldade. E isso a gente brinca aqui, mas é importante vocês saberem, porque estar usando underground é ruim pra cacete. Por quê? Qual é a droga mais barata? Qual é o sal mais barato? Trembo. Qual é a droga que mais ferra o cara? Trembo. Então o trembo mistura em tudo porque ele é mais barato. Então isso é importante também a gente saber. Isso não é o João que está dizendo, não. Os estudos, o pessoal avalia as drogas e vê ali que tem tudo misturado dentro do bujão. Você não está comprando o que está dizendo ali, nem a validade é aquela. Tempo de uso, importante. Lógico. Se está na validade, porra, parecia aquele preço de supermercado antigo, lembra? Pô, validade, eu falei, pô, jogador. Isso aí não faz sentido, escrita caneta, não como. Não, e os caras sabem, cara. O cara sabe. O menino que a gente conhece, que trabalha comigo, falou, cara, tô tomando esse hemogenin aqui. Negócio, uma caixa, cara, assim. Eu falei, cara, beleza. Tá sentindo o quê no pré-treino? Pô, nada. Aumentou a força? Não. Eu falei, então joga fora, cara. Não é hemogenin. Porque todo mundo que é praticante de musculação, trabalha com isso, sabe que o hemogenin vai aumentar a sua força, vai modificar uma série de fatores. Então, que estão usando como pré-treino todo dia. Uma droga que, na época que eu comecei a treinar 20 anos atrás, se você não tome hemogenin, porque um comprimido vai te dar hepatite. É um comprimido ali, é comprimido, né? Então você tem a passagem e era uma droga hepatotóxica pra caramba. E aí o pessoal tinha muito medo. E hoje é pré-treino. Na dose maior do que se utilizava antigamente, que não era nem pré-treino. E sem medo, porque é prescrito. Hoje a oximetalona é prescrito como pré-treino pela galera. Protocolo. A gente tem paciente nosso aqui que chegou com pressão de médico, a oximetalona como pré-treino. Mas isso é comum do protocolo. Né?
dos caras. Isso muda de tempos em tempos. Por quê? Porque tem as pessoas que fazem os protocolos, e o protocolo muda de tempos em tempos. Baseado em quê? Vozes da cabeça dele. Vozes da minha cabeça. Baseado em ciência nenhuma, né? Porque funcionou com fulano de tal que subiu. Aí é bem esquisito, né? Então, enfim, quando vocês pedirem o exame, tenham isso na cabeça, porque quanto pior for cada pergunta, cada resposta, pior tem que ser o seu exame, tá? E aí, mesmo assim, eu não quero pedir o strain. Pô, não tem artigo nenhum falando sobre o strain e alteração cardiovascular, né? Eu já escutei muito isso, né? Principalmente quem não gosta de mim me bloqueia no Instagram. Eu não sei nem quem é o sujeito, o cara me bloqueou, amigo lá. Só que é engraçado porque o colega médico, ele fala que o strain é ruim, né? Só que ele tem um curso na plataforma dele que fala sobre o strain e a cardiotoxicidade. Então é ruim para eu pedir para o meu paciente, mas não é ruim para eu vender, né? Então, assim, e não tem artigo que fale, tem vários, né? Vários artigos que falam sobre várias alterações. E a gente pode pegar cada artigo desse e ver os efeitos adversos do sistema cardiovascular. Função sistólica severamente reduzida, disfunção biventricular, disfunção ventricular, cardiomiopatia, disfunção biventricular severa. Isso alguns que eu peguei, tá? Obviamente que eu também vou pegar artigos que falam sobre reposição de testosterona em quem precisa, que melhora a função cardíaca. É óbvio, mas aqui eu estou falando de suprafisiológico. Eu não estou falando de TRT. Tá? Esse não é um curso de TRT, é um curso de alterações cardiovasculares e cardiotoxicidade por esteroide. Tá? E o tempo de uso dos estudos? A longo prazo, a grande maioria, por isso que eu botei lá. Quanto tempo você usa? Né? 6 meses é diferente de 1 ano, que é diferente de 5. Vocês vão ver. E quais as técnicas? Tem que ter strain. Porque senão o cara não vê isso. Tá? Beleza. Mas eu mesmo assim não acredito. Então vamos falar mais alguns, né? E eu tenho as alterações e qual a técnica que a gente usou, né? O uso do strain em todas elas. Certo? Então, assim, a gente tem literatura, a gente tem experiência e a gente tem tecnologia. O que muitas vezes o médico tem é medo de pedir. Por quê? Porque ele é o prescritor. Então, isso aí é um fato. Certo? E a gente tem coisinhas que a gente produz também, né, Renato? É um trabalho que a gente apresentou, né, no DAIC de 22, mostrando uma comparação entre indivíduos, obviamente que está para sair publicado, né? Esse é um trabalho que ele entra dentro do guarda-chuva ali de inúmeros trabalhos e projetos que a gente tem voltados ao hormônio, né? Dessa galera aqui entrou uma galera para genética também, né? Então, assim, mostrando que eu tenho o N é pequeno, nesse caso aqui, mas o nosso N não é esse, obviamente. Acho que tem uma perguntinha aqui no chat, não sei se tem alguma coisa aí, Júnior? Não? Não, eu vi aqui. Ah, beleza. Mas aí vai ser só para falar? Eu só perguntando se tem uma pergunta, entendeu? E aí, cara, assim, a gente tem as medidas da ecocardiografia bidimensional convencional e valor de strain aqui embaixo, né? Os valores de fração de ejeção, onde eu comparo quem nunca usou com quem usa, tá? Os valores da ecocardiografia bidimensional, isso também no nosso N, que é muito maior, bate da mesma forma. Eles são valores importantes. Ah, João, mas a fração de ejeção tem um P significativo, mas quase dentro da normalidade, né? Às vezes o P significativo você tem que interpretar se ele significa alguma coisa mesmo. Só que olha o strain de quem não usa e o strain de quem usa há muito tempo. Então, assim, é só para bater, né? A gente bate os artigos e tem
um dado muito interessante, onde eu tenho todos os não usuários dentro da normalidade e todos os usuários abaixo da normalidade. Borderline, né? Aqui eu poderia considerar limítrofe, mas o padrão heterogêneo já ia me tirar esse limítrofe daí. Tá? O objetivo desse estudo foi porque muita gente vira pra gente e fala assim: ah, mas a alteração cardíaca não é porque o cara treina muito forte, não é a adaptação cardíaca do treino de força. E aí por isso que a gente fez esse estudo aí, a gente pegou pacientes que a gente já tinha exame feito, e aí colocou um grupo que a gente sabia que treinava e não usava nada, e o grupo que treinava e usava, enfim, já fazia uso há um tempo. E aí fica claro, a gente vê a diferença que não é culpa do treino, né? Se vocês prestarem atenção na tabela anterior, o peso dos caras é o mesmo. Então não é porque aí eu tenho só fisiculturista pró no grupo de esteroide e só frango no grupo normal, entendeu? É um peso muito parecido, idades parecidas e strain muito alterado. Então a culpa não é do treino. Isso é importante vocês observarem uma coisa, né? Eu sei que a guerra ela é difícil, né? 2022, né? Acho que a Renata nunca tinha falado numa mesa sobre esteroide até 2022 esse trabalho. De lá para cá foram quantas, gente? Em todos os congressos eu só falo de esteroide hoje em dia. Ninguém quer saber de mais nada. Não, esse ano eu falei de Cefep também, mas assim, sabe-se lá por quê? Cefep e obesidade. Já vai ser um outro braço, né? Obesidade, porque a obesidade hoje você tem um mecanismo de tratamento e também você tem um hormônio junto. Sim. Não por isso, mas porque a obesidade é um tema que a gente sabe que está aí de grande importância e relevância. E quando você tem muita gente fazendo a mesma medicação ou medicações e vão surgir o efeito ali, a gente precisa saber o que vai acontecer no sistema cardiovascular. Tá? Então, mas isso é uma mudança significativa. O Renato falou na SBC, falou em Congresso Internacional, falamos no ESC, falou no American College, e dentro desse braço de estudo, falamos no DIC, e bacana. Né? Bacana. E aí você vai receber o laudo e tem que responder as perguntas, né? Essa é a ideia, responder as perguntas do laudo. O que vocês querem saber, né? Então, resolvi, você não quer passar por isso aqui. Pô, passar por isso de jeito nenhum, né, cara? Então eu resolvi solicitar o eco convencional mesmo. Você tem várias situações para o eco convencional ser solicitado. O paciente reclama do valor, o paciente quer fazer pelo plano e não tem. O paciente não viu vantagem nas suas explicações, você não convenceu. E outro médico relatou ao paciente que não tem vantagem entre os métodos. Isso é o mais comum. Isso é o mais comum, tá? Ele não viu vantagem. Mas o dele está feito e o tratamento dele para IC está feito também. Isso é o que a gente vê aqui. Essa é a história, tá? Só que aí você tem, né, pelo posicionamento, pacientes em uso de drogas, né? É muito mais importante você usar o strain, tá? Drogas ilícitas, aí você fala de esteroide, você fala de cocaína, você fala de uma série de metanfetaminas, tá? Aí você tem várias situações e várias condições características de cada droga, né? Na cocaína, por exemplo, eu não espero esse tipo de alteração que eu tenho no esteroide. Eu espero uma deteriorização, vai deteriorar principalmente VD, vai hipertrabecular a ponta, vai fazer uma disfunção biventricular também, mas muito mais por hipertrabeculação. O que acontece também no hormônio, mas a longo prazo, na cocaína é muito mais rápido e agudo, tá? Além de ela fazer todos aqueles processos ali também que podem induzir a vasoespasmos e tal. Beleza. E aí, o paciente vem até a gente, você pediu o eco convencional. Pessoal do eco aí, vê alguma coisa significativa? Se você fosse falar de contratilidade, tamanho do átrio esquerdo, são 4 câmaras aqui, tá? Quem não faz, átrio esquerdo, átrio direito, VD, VE. Eu achei normal. Alguém achou que tem alguma coisa? Mas o cara treina. Fazer uma ponta meio achatada. Ele treina. Pode ser pelo treino. Mas aí, o cara da ponta achatada, eu posso até botar um pouco de hipertrabeculação, só que a hipertrabeculação em si está dentro da normalidade, correto? Qual tipo de treino?
Esse paciente é o paciente negro do CrossFit. Aí pode. Quem sou eu, né? Para questionar o eco. A ideia não era o eco em si, é mostrar o que eu tenho que escrever. Tudo lindo. E aí, Mayara, eu não boto função preservada. Esse é o laudo, que foi. Beleza? Mas muito bom, né? A galera viu a hipertraveculação e viu a ponta. Fala aí, João, eu sou sua melhor aluna, né? Pô, quem vier fazer exame no meu dia, porque no meu dia não, assim, veio me substituir, tá lascado, tá não? Tá lá, tem um amigo nosso que trabalha comigo que ele fala, pô, não vou não, eu faço o hospital, mas não vou lá. Então tá ótimo, pô. Só que às vezes eu tenho que viajar, né, meu irmão? Porque o problema não... o problema não é a Renata ficar atrás, né? Ela perguntar, e aí? Né? O e aí é que mata o sujeito. Só que aí você pediu o eco bidimensional. Só que você foi mais esperto e pediu o strain. E esse é o strain. Fração de ejeção. Ok. E o strain, tá ok? Não. Será que mudou o laudo? O laudo é o mesmo. E o laudo do strain? Eu tenho disfunção biventricular. Agora a pergunta principal da história, né? Vou deixar a colega ali bater a foto do Insta. Brincando, pode bater. Marca ele, marca ele. O problema não é esse. Aqui você trata? Segue a vida? Sim. E aqui? Você trata e pede pro cara diminuir a dose, pelo menos, né? Pô, irmão, pelo menos diminuir a dose. Não, mas eu não vou parar, pelo menos não faz o underground. Tá bom. Já conseguimos uma vitória por dia, né? Tudo de uma vez, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, beleza. A gente vai decifrar o laudo, como a gente deve analisar o resultado, tá? Com o strain, trabalho miocárdico em usuários, observando também as imagens. A imagem é o mais importante, que é o que vocês vão receber. E por que eu estou falando que vocês têm que observar as imagens com cuidado? Porque vai estar escrito errado o laudo. Ah, João, você é arrogante. Não, não sou arrogante. Eu vejo isso todo dia, de todo mundo me mandando. E a galera que escutou isso me manda assim. Pô, cara, tá ruim isso aí, não tá? Tá. Pô, e por que ele botou normal? Eu não sei, cara, nem conheço a pessoa. Pô, isso é bacana. Não é bacana o erro, é bacana a pessoa pedir o exame e falar assim, cara, e não são cardiologistas, tá? É a galera da medicina do esporte. Pede o exame e fala, cara, pô, não tá correto isso aqui. Como é que você pode me ajudar a interpretar? Pô, aí a gente ajuda, ok? Aí você faz o multidimensional, porque não pediram com o strain. Você bate o olho, você vê essa textura, o cara usa 10 anos, você fala, que droga, isso daqui tá com aspecto. E aí o pessoal fala assim pra mim, eu não faço strain porque eu não tenho pedido. Beleza. Mas você tem a máquina? Tem. Qual a máquina que você tem? X máquina. Então, beleza. Senão o pessoal vai dizer que eu sou patrocinado e eu não sou patrocinado. Já usei Philips, já usei GE, já trabalhei com Samsung, todas. É 30 centavos o eletrodo. Né? R$1, é menos de R$1. Né? E eu boto o eletrodo, boto a paradinha ali, 30 segundos. Como eu já tenho as frases prontas, eu aumentei 2 minutos no meu laudo. Ah, João, você dá o strain de graça? Eu dou o strain de graça, mas eu faço 150 por mês sem ser de graça. Por quê? Porque eu mostrei o cara que existe a técnica. Se o médico nunca recebeu o exame, ele nunca vai te pedir, pô. É uma coisa óbvia. É óbvio. Não tem jeito. Por quê? Porque o médico não quer se complicar na frente do paciente. Quem é que quer, pô, receber um laudo ali? Eu faço para quem eu conheço. Ligo, explico, pá. No outro dia eu faço de novo. Na terceira, quarta vez o pedido vai vir. Ah, você quer ganhar dinheiro? É óbvio, pô. Quem é que não quer? Só que eu quero fazer melhor. Eu não quero ter isso aí. Pô, eu sei que tá ruim e, pô, vou dar bom. Tá bom. Aí eu faço o cara perder o quê? Tempo de vida. Então, o tal da longevidade foi pro espaço. Entendeu?
A gente não pode acreditar nas alterações da função diastólica. Essa galera não apresenta padrão de alteração de função diastólica. Vamos utilizar a proposta de algoritmo aí do DIC. É bem parecida com a do consenso inglês do ano passado, europeu, que saiu. Então vamos tentar dar uma olhadinha melhor no strain do átrio esquerdo, que vai estar na próxima diretriz da função diastólica, tá? Não adianta a gente fugir do strain do átrio esquerdo, que ele vai estar lá. Não vai ter jeito. Obviamente que quem faz a diretriz mundial sabe que nem todo mundo tem acesso, então demora a entrar as condições, mas aqui a gente usa a strain do átrio esquerdo para todos. E a gente ainda tem uma outra situação aqui, né? O cara muitas vezes ele treina aeróbico, ele é um cara seco, é o cara do hormônio, então ele tem um escoamento ali razoável, ele não vai demonstrar os padrões de disfunção diastólica convencionais. Não vai demonstrar. Você tem muita gente lá com padrão de diastólico normal? Beleza. Aquele anormalzão? Não tem. Eu não tenho. Né? Então... E os padrões evolutivos, né? Mesmo paciente. Diferença de 6 meses. E aí, para quem faz o eco? Piorou? A Renata sabe quem é. Veio, avaliou, tá ok. Pô, cara, tô me sentindo mal treinando, não tô conseguindo mais evoluir o treino. Cara, volta e vem para avaliar de novo. Pô, cara, você falou que tava bom 6 meses atrás, mas você esqueceu outra parte que eu falei, né? Qual foi a outra parte? Imprevisibilidade, meu irmão. Não tem como prevenir e prever alteração. Pô, pois é, né? Eu falei que ia continuar tomando. Você falou. Então, o risco é seu, tá? Mesmo paciente. A trabeculação lá, ó. Ela não escapa. A pior é aqui. Pessoal do não eco é o seguinte, aqui eu estou compactado. Eu não vejo aqueles sinusoides musculares, tá? Esse padrão aqui de sinusoide muscular é um padrão de hipertrabeculação. Pode acontecer no atleta, pode acontecer em uma porcentagem da população, mulheres grávidas, geralmente quando eu tenho uma pós-carga ou uma pré-carga aumentada, certo? Se eu for indivíduo branco, pacientes que treinam mais endurance, pode ter hipertrabeculação. Indivíduos negros, treinamento de força, tem muita hipertrabeculação e cardiopatias de miocárdio não compactado, cardiopatias dilatadas, outras condições também cursam com hipertrabeculação. Então é uma condição que está associada a vários processos, pode ser patológicos ou fisiológicos. Porém, a compactação ela acontece a partir do 3º trimestre de gestação. O miocárdio já está compactado ali. Como é que vocês sabem? E a gente tem na equipe, né? A gente tem na equipe Edmar, né? A gente faz parte da equipe de alguém que também faz eco fetal com strain. E existem esses estudos já há algum tempo, tá? Então ele compacta lá. E como é que a gente chama isso no cara do hormônio? Involução do miocárdio dele. Está evoluindo, ele está voltando ao processo onde ele não compacta. E se você não compacta, teoricamente, se for patológico, é ineficiência. Beleza? Espessuras maiores do que 12. Não, eu treino pesado, cara, o coração vai ser grandão e tal. A gente não tem essa galera maior do que 12, é muito difícil. Eu tenho muitos que vêm maior do que 12, mas quando chega aqui é menor do que 12. O cara mediu VD junto, mediu papilar, mediu tudo. Aí ficou lá 15, 16. Foi um negócio bacana. Mas a gente não tem. A gente não tem. Mas é isso, né? É isso. E assim, eu não uso só o eco 2D, a gente confere com o eco 3D. E confere com a ressonância muitas das vezes, porque se o padrão for um padrão ali, muitas das vezes não, a gente não usa a ressonância muitas vezes, mas quando a gente tem uma suspeita de um padrão totalmente diferenciado, que pode coexistir com uma cardiomiopatia hipertrófica, solicita-se a ressonância e bate muito a questão da massa e da espessura. Eu não tenho tantos erros e a gente não tem isso aqui muito maior do que isso não, tá? Seja branco, negro e tal. E se o paciente apresenta um padrão muito maior do que esse,
Geralmente eu converso com a Renata, ela já pede a parte genética, já investiga de outra forma, porque não é o padrão convencional do cara do hormônio, tá bom? Aumento do volume do átrio esquerdo. Se ele coexistir, ele tem que coexistir com uma disfunção com a fração de ejeção reduzida. Eu estou só aumento do átrio esquerdo. Não é comum. E a HVE excêntrica não condiz com o padrão de treinamento dos caras. Se o fisiculturista chega para vocês com uma HVE excêntrica, ou ele tem uma doença associada, ou ele está num quadro avançado de prognóstico ruim. Beleza? É isso. Então a gente tem strain, trabalho miocárdio, aqui o famoso nosso strain da amiloidose, todo mundo tem amiloidose, né? Então, é isso. Brincadeira, tá? Quem está escutando, quem vai escutar depois, padrão parecido, né? O bullseye é esse, cereja do bolo ali, né? Não tem muito jeito. E o strain é de 11, mas pô, nossa, 5, 6, quem mantém a ponta. Beleza, João, e aqui ele estaria hipertrabeculado? Não, quando o hipertrabeculado piorou a ponta, é um abraço. Entendeu? Então a nossa recuperação desses pacientes que pioram muito a ponta e dilatam é muito mais difícil do que o dos outros, tá? E é importante essa questão da heterogeneidade, né? Essa semana mesmo, eu recebi um áudio de um cara que faz eco, ou diz que faz, e o cara falava assim, não, quero tua ajuda aqui, porque fazer um strain mole, um strain aqui deu 18, mas eu tô vendo os números diferentes. Tem um 27, tem um 12, tem um 5, e como é que eu analiso isso? O cara diz que é fácil, porque, enfim, entendeu aquela venda fácil, que é só marcar os pontos e sair um número mágico, mas não tem a menor noção da interpretação. Não é um cara qualquer. Obviamente que eu não vou citar nome, não é o intuito, mas só para vocês entenderem que o strain é vendido só o bullseye. O bullseye aqui é interpretativo. Se eu mando para qualquer professor, cara, independente de qualquer coisa, ele vai falar o que aqui? Vai meter um padrão de ponta. Nossa, tem qual a idade do paciente? Aí tu fala 25. Mas meus pacientes com amiloidose são idosos. Porque não é esse paciente, né, meu irmão? É outro. Entendeu? E o trabalho miocárdio, que a gente vai conversar muito sobre ele, mas já mostrando uma ineficiência cardíaca aqui. E a pontinha tentando trabalhar. Ó. O coração ele tenta dar o jeito dele. Eu costumo sempre falar isso. Dá o jeito dele. Eu tenho que trabalhar para alguém, para produzir meu débito cardíaco. Quem vai trabalhar não importa se é a base, se é a ponta, se vai ser eficiente, se não vai ser eficiente. Quem tiver melhor vai trabalhar pelos outros, até se cansar. E quando se cansa, piora. Aí não tem mais ninguém para resolver. Exatamente, né? É aquela puxada de corda da festa de criança, né? O cabo de guerra da festa de criança. Tem as criancinhas, aí vem um pai lá, forte, puxa. Aí vem o outro do outro lado. Alguém vai tentar compensar, entendeu? Então é assim que funciona. E esse é o nosso laudo. Nossa, João, não é só o strain longitudinal, não. Strain longitudinal, strain rate, strain circunferencial, strain radial do VE. Só que eu falo só de VE. Aqui, índice de sincronia VE, torção basal, torção apical e twist VE. Aí eu venho para o átrio, fase de reservatório, fase de bomba, índice de rigidez, átrio esquerdo. Strain rate de onda E, aqui também é VE. Strain do átrio direito e o trabalho miocárdio. Tá? Por quê? Porque eu tenho graus de ineficiência e de alteração. E se você quer trabalhar numa medicina diferenciada e trabalhar na cardiologia esportiva principalmente, você tem que existe o hormônio, você tem que saber quando já começou o problema. Você não pode esperar o strain aqui abaixar. Ok? Beleza. Eu tenho a fase de lua de mel, né? Onde eu tenho strain de 19. Tá lindo, não tá? Tá lindo. Ponta lá trabalhando pra caramba. Beleza. Pressão alta, né? Pressão alta fazendo a ponta trabalhar. Então eu tenho uma alteração da complacência da complacência arterial. Eu tenho um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial somado
Há um trabalho maior que esse coração tem que fazer. Todo mundo está acompanhando o raciocínio? O coração tem que trabalhar mais para vencer a pós-carga que está maior. Além disso, vocês lembram da fase genômica e não genômica? Eu tenho beta receptor pra caramba trabalhando, eu tenho alfa receptor, eu tenho todo um processo de nootropismo e cronotropismo funcionando. E aonde eu tenho mais beta receptor? Beta 1. Na ponta. Todos os artigos de Takatsubo falam sobre isso. Por isso que você tem a alteração da sobrecarga adrenérgica em ponta. Tá? Então ali é onde se concentra a maior quantidade de receptor para a gente ter a contratilidade, para a gente ter essa ativação adrenérgica. Aqui então ele está com uma ativação adrenérgica. Isso aí é o que o pessoal fala assim para mim quando e ficam me xingando, né, Luiz? Luiz já gosta lá, Luiz, manda aí, falaram de tudo de novo. Uma dura por semana dá ruim? Dá ruim porque acontece isso. E qual é esse padrão da dura por semana? É o padrão do hipertenso, cara. Hipertenso dá ruim? Ou você deixa... Não, você não trata o hipertenso. Não trato, porque pô, é inicial, deixa para lá. Se você trata o hipertenso, você tem que abordar aqui. Ou você vai esperar abordar quando tiver problema. Essa que é a ideia, tá? Então a gente tem aí para facilitar a vida de vocês os padrões, né? Do que é normal e do que é patológico. Vou pegando os meus laudozinhos, vou fazendo ou vou recebendo. Normalidade é o homogêneo, distribuição homogênea dos valores, deformação refletindo função uniforme. Patológico é presença de heterogeneidade, beleza? Onda ascendente dos valores de deformação, Caio está aí, se estiver assistindo, fizemos uma aula falando de doença coronária, onde a gente fala de padrão de ascendência. O que é o padrão de ascendência? A deformação das fibras ela aumenta da base para a ponta. E aí se eu tenho muita anarquia desse processo, que é o que a Renata falou do cara no áudio para mim, tá normal, mas pipocou aqui, tá diminuído tal setor. Eu falei, cara, sim, é heterogêneo. Mas e aí, você trata? Eu falei, e aí você vê o curso. Porque eu não sei nenhum outro valor, você não tem mais nenhuma informação para mim, só tem essa. Nem a foto. Nem a foto, não tem bullseye, não tem nada. Então, assim, e tudo bem, a gente recebe, a gente orienta, foi o que eu orientei. Padrão heterogêneo, cara. Provavelmente, se for usuário, tem alteração. Só que eu preciso das outras variáveis para te definir qual é o grau de alteração. Tá? Eficiência, strain rate é eficiente. Só para a galera que não faz strain, não tem a mínima noção e quer entender um pouquinho, o coração não basta deformar a fibra, ela tem que deformar de uma maneira eficiente. Eu falo pro Luiz, que é o mais novo da sala, né? Luiz, pega uma coca lá para mim no Zona Sul aqui do lado. Ele foi e pegou, mas ele trouxe no curso do dia de amanhã. Ele trouxe, não trouxe? Ele foi eficiente? Não. Então, o strain rate é a velocidade de deformação. Quanto tempo ele deforma? E a gente observa, eu posso mostrar a vocês na aula de evolução, que o strain rate ele é muito grande na ponta, no inicial, depois ele vai caindo. Então ele vai perdendo eficiência em pontos onde eu tenho maior disfunção. Tá? E é o índice de sincronia, que é aquele padrão totalmente dissincrônico e anárquico que vocês viram na hiperrefringência das fibras. Essas fibras hiperrefringentes, elas não têm uma ativação uniforme e homogênea. Eu perco o padrão de ativação. Então a gente vai entendendo isso como patológico e tal, e tem os valorzinhos que a gente vai mandar direitinho. E esse aí é o nosso amigo, 17.3, valor limítrofe. Se eu der o laudo, é o borderline. É o do amigo, né? E aí, cara? Mas 17.3 é quase que normal. O que vocês acham? É normal um negócio desse aí? Entende? A gente precisa interpretar. E que bom que o padrão heterogêneo ele se difundiu. Né? Ele se difunde aí pelo Brasil, a partir daqui, a partir dos cursos da ECOP, enfim, das nossas deduções de laudo. Né? Isso é muito legal. Tá? E o padrão evolutivo, né? Padrão evolutivo do uso de hormônio. É outro quadrinho aí
que a gente fez para ajudar, né? Tem strain longitudinal. O que vai acontecer na fase aguda? Fase aguda, iniciei o uso de hormônio. Pô, é normal, aumenta. Por que aumenta? Porque eu trabalho mais, pô. Eu deformo mais. Com a evolução do uso diminui e piora, diminui. Então eu tenho início, meio e processo ruim aqui. O índice de sincronia normal, aumenta um pouquinho, mas ainda normal e alterado. Strain rate aumentado, próximo de 0,94 é o ponto de referência, aqui diminui. O reservatório do ato esquerdo, twist, entendeu? E o twist é a torção, tá, pessoal? Rotação da base com a rotação da ponta. Eu somo esses dois valores, ok? Como eu tenho uma rotação que ela tem um padrão, a ponta ela roda mais que a base, nessa galera que vai disfuncionando, tem esse sinusoide muscular aqui, e isso acontece em um ou outro, não, a evolução é essa, não é em um ou outro. Um ou outro não acontece isso, que o cara pula a etapa e vai para uma cardiomiopatia dilatada bizarra. Eu vou perdendo essa torção de ponta, até o momento onde todo mundo torce para o mesmo lado. Isso é rotação em bloco, isso é um padrão de miocárdio não compactado. Pô. Então o cara está criando uma doença realmente significativa. Tá? E esse é um paciente que eu acompanho longitudinalmente. Não vou tomar remédio porque eu não quero. É isso aí. É um paciente meu aí. Que é do começo para agora? Do começo, é? Tem certeza que vai de lá para cá? Não. Tentei que ele viesse amanhã, mas ele não consegue vir amanhã. Não tomou remédio. Não quer tomar, meu irmão. Estou me sentindo bem. João, você, porra, é escroto, não avisou. Eu avisei, óbvio. Todo mundo que me conhece sabe que eu aviso. Só que é a escolha, né? A escolha não é minha. Qual o tempo de evolução? 2 anos. Essa é uma imagem do livro, do capítulo nosso de cardiotoxicidade por esteroide, um padrão de empilhamento e volume de uso, né? Atleta, no primeiro caso aqui, com 1 ano de uso, o valor do strain é normal, pela ponta. Só que esse padrão é heterogêneo. Não, já foi. Mas aí o cara que faz atleta leu também um artigo de esporte. Pô, se o cara treina força, pode diminuir a base. Diminuir a base, mas o padrão ascendente de onda continua. E não fica heterogêneo. Exato. Atleta de 26 anos com 2 anos de uso e um amigão aqui que tem mais de 5 anos de uso. Beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos seguindo. E o trabalho miocárdico, né? Você faz o strain e quem tem a possibilidade de solicitar o trabalho miocárdico, né? A gente tem no trabalho miocárdico algumas variáveis ali que eu preciso entender, né? A ativação adrenérgica é aquele ponto inicial que vai me gerar uma maior força contrátil, cara da pós-carga aumentada. O seu paciente, mas eu não tenho paciente de hormônio. Tudo bem, cara, você tem hipertenso? Você não tem nenhum hipertenso no seu consultório, no seu laboratório de eco? Óbvio que tem. Aqui ajuda muito a tratar o paciente hipertenso, porque tudo que você vai ver de normalidade, o trabalho miocárdico te tira dentro do padrão. Né? Tem um estudo europeu de 2023, onde eles já usam o trabalho miocárdico para iniciar o tratamento. Você vê aquela pontinha vermelha, aquilo ali não é o padrão, você tem que estar tudo verdinho. Aquela ativação adrenérgica, né? Maior frequência cardíaca vai alterar também, remodelamento, redução do relaxamento, redução da função de contração. Então eu vou observar todas essas variáveis, ok? E o trabalho é isso, ó. Olha aí, quando eu aumento a minha pressão, o que acontece ali? Paciente hipertenso. O acho que perdeu aqui o... Perdeu a... Não é transmissão não, cara. É o negócio de... Beleza, foi. Tranquilo. Esse laudo, vamos dizer que ele tem uma disfunção tipo 1, ou se está normalidade, dentro da normalidade.
Obviamente que você ia tratar isso aqui, né? Mas se você pede um eco, olho isso aqui e o meu eco bidimensional normal, pô, eu não tenho que tratar isso? Pô, João, mas por que o trabalho está tão alto? Porque eu tenho uma pós-carga gigante. Entendeu? Se eu estou no meu carro e tenho que subir uma ladeira, eu tenho que acelerar menos ou mais? Mais. Eu vou usar mais o motor. Se você usa mais, só que assim, veja, eu estou fazendo um lag, eu aumentei minha pressão. Pô, mas eu estou fazendo um lag, o lag vai durar o dia todo? Não, é isso aqui o dia todo. É a paciente que eu falei do AVC lá. Vai evoluir com uma hipertrofia concêntrica, excêntrica, disfunção cardíaca, fração de ejeção reduzida. Não é assim? Só que a gente tem hoje como definir isso muito antes. A tecnologia tem que ajudar a gente, né? Para a gente deixá-la de lado, ok? Não entendi. É porque isso aqui é o normal, galera. Isso aqui é o não normal. Trabalho miocárdico é o quê, João? É você pegar o bullseye do strain e associar ele à pós-carga. Então ele é a mesma coisa, são os mesmos segmentos, só que aqui eu tenho a curva deformação, pressão. Todo mundo conhece a curva de pressão, né? Pressão-volume. Ali eu tenho a curva deformação-pressão. Então, quanto maior for minha pressão, maior eu vou ter que trabalhar. O trabalho miocárdico é uma variável que permite a gente a ter uma análise da condição de trabalho e de consumo de oxigênio miocárdico. Ok? Então aqui eu estou gastando muito. Eu não posso ficar assim. Ou eu, fiz um... Vamos dizer que esse é o mesmo paciente. Estou aqui, fiz um lag, vim para cá. Beleza. Subiu. Tinha que subir. Parei, ele volta para cá, correto? Ele utilizou só naquela. E o cara que está aqui? Normal. Ele vai conseguir aumentar muito mais isso aqui se ele precisar? Essa aqui é a ideia. Será que ele tem reserva funcional? Aqui, olha o esforço dele, aqui. Nem aumentou. 3.200, não, 4.000 de construtivo para 4.400. Aumentou, mas, cara, ele não tem funcionalidade. O atleta, ele vem ali de 1.400, ele pula para 3.000 e pouco. Num hand grip, às vezes. Vocês compreenderam o que eu quero dizer? Então, se eu tenho uma disfunção, eu nunca vou ter esse tipo de padrão. Tá? E o que eu vou ter no trabalho miocárdico? As variáveis que a gente precisa entender o que a gente está vendo, tá? Trabalho construtivo, GCW, o trabalho desconstrutivo, que é o êxtase, e a variável que você utiliza, tanto construtivo quanto desconstrutivo, para ter a variável da eficiência. O que a gente observa, na verdade, é o seguinte, você vai, quando você vai ativando, pensando em hormônio, você faz uma ativação adrenérgica inicial, você aumenta o construtivo e aumenta o desconstrutivo. Mas se eu aumentar os dois, e se eu tenho uma situação de regra aqui você pega o strain construtivo dividido pelo construtivo menos o desconstrutivo. Então você tem uma variável bem simples e vai me dar a variável de eficiência, tá? Então ela é expressa em porcentagem. Se eu aumento o construtivo e aumento o desconstrutivo, você vai ter a eficiência mantida? Se elas estão juntas aqui, vai estar mantido. Pô. Só que quando eu aumento o construtivo e não aumento o desconstrutivo, pô, minha eficiência ainda vai ser melhor. Quanto menor o meu desconstrutivo, melhor a minha eficiência, tá? E quando acontece ao contrário, eu não consigo trabalhar mais e eu aumento o que eu estou desperdiçando, pô, minha eficiência vai lá para baixo. Isso é o padrão que vai acontecer no final das contas. Eu precisei utilizar meu coração, só que eu desperdiço tudo e não aumento a construção de trabalho. Ok? E a gente vai ter esse padrão no início do uso de hormônio, como eu expliquei agora, e o padrão com aumento do uso de hormônio. Então a gente já vem numa avaliação grande dos nossos trabalhos de pesquisa,
que no próximo ano aí vão ter exposições deles e tal, as nossas publicações, então a gente tem aqui o padrão que eu já venho observando estatisticamente, tá? Então, assim, o uso contínuo de hormônio avaliado, eu estou avaliando o paciente longitudinalmente. É aquilo ali que aconteceu com o meu amigo lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho trabalho ok. Aqui aumentei o desperdiçado, aumenta aqui também ok. Aqui eu começo a dar ruim. E aqui, pro saco. É o mesmo padrão, pessoal. Tá? Só que o trabalho miocárdico permite você ver isso muito antes. Essa é a vantagem. Qual é a vantagem do trabalho miocárdico, João? Que as variáveis são muito mais sensíveis para você ter maior precocidade ainda do que o strain. Na minha cidade não tem trabalho miocárdico, o meu aparelho não faz trabalho miocárdico. Não tem problema nenhum. Usa o strain, já está muito bom e ok, tá? Mas essa é a disfunção. E quando eu não consigo trabalhar mais, eu tenho uma cardiopatia totalmente doente. Um coração totalmente doente. Olha quanto eu tenho de eficiência aqui. 47%. Se vocês prestarem atenção, é muita informação, a gente está aqui falando. Qual é o strain do paciente? 2. Paciente usuário de esteroide, advogado, fez um ciclo com trembo, prescrito, acompanhava com o doutor, pai médico, foi para o CTI, ficou entubado um mês, saiu, voltou para a gente, está acompanhando aqui com a gente agora. A gente vai discutir o caso, podemos discutir o caso dele amanhã. Então, ele chega aqui com um trabalho construtivo de 286, ele desperdiça mais do que ele constrói. É isso que acontece. Esse é o fim da linha, né? Sei como ele viveu, mano. Ele teve um muito bom atendimento na hora lá. A gente sabe a historinha dele. E aí, vocês lembram como estava aqui o padrão de... Essa integral aqui é o trabalho global que é feito. Olha o trabalho desse amigo aqui. Não existe. Certo? Então, assim, eu fui perguntado em alguns momentos já se eu acreditava que existia uma epidemia de esteroide. Eu não acredito que existe uma epidemia, eu acredito que tem uma pandemia. Epidemia é restrito, né? Não é restrito, né, cara? Temos aí 8 a 9% da população mundial em uso de hormônio, por algum motivo. E isso são dados de prescrição. Você imagina que isso é maior, né? Principalmente se a gente for levar em conta Brasil. Quem é que vai ao médico aqui? Pô, o cara pega a receita do colega, né? Pega, na verdade, a receita do cara que disse no podcast o que ele está fazendo para subir. Que aí é mais catastrófico ainda, porque ele pega drogas de caras que teoricamente são atletas. E atleta, o cara ele já vive daquilo, né? Aí você não pode pegar a dosagem do Ramon, não tem a menor condição. Mas é isso que acontece, porque os caras são espelho, Eu quero que os caras não apareçam mais? Não, eu só quero que... Uma pergunta que eu respondi no podcast, não sei se vocês consideram isso correto ou não, me perguntaram o que eu achava pior dentro de tudo isso. Eu falo, o que eu acho pior é o médico que se trata de insuficiência cardíaca comigo e continua prescrevendo e prescreve trembolona para o paciente dele. Eu acho esse cara danoso, porque ele sabe. E quando o cara ainda é ignorante no assunto, ignorante do sentido de não conhecer, não é que mas tudo bem, assim, que assim, você aceita. Mas quando o cara ele tem a lesão por conta do uso, faz um tratamento, tem acesso à tecnologia, só que ele não larga o osso. Beleza? Aí a gente vai conversar amanhã, na parte aí toda, sobre armadilhas importantes. Quais são essas armadilhas? Indivíduos com muito bom condicionamento aeróbico é onde eu erro com a Renata.
Porque o cara do bom condicionamento aeróbico, que treina muito aeróbico, ele tem um VO2 bom. Só que às vezes ele tem um strain ruim. É isso que me mata. Mas aí tem o porquê, né, cara? Porque o cara que treina muito aeróbico, ele vai ajustar a sincronia do coração, ele vai melhorar a diástole, ele vai melhorar o escoamento, então ele tem um bom VO2. Se ele fica 2 meses, pega uma dengue, fica 2 semanas em casa, volta o treinamento, pede para ele vir fazer o exame para você ver. Ele afunda, ele é dependente do treinamento aeróbico para manter o... Só que aí a gente começou a falar sobre treinamento aeróbico. O que a galera diz? Treinamento aeróbico blinda o coração do hormônio. Tudo é transformado para o que eu quero falar, pô, que eu quero escutar ali, entendeu? Reverto aqui. Abandono o tratamento, vamos falar sobre isso. Pô, porque lembra lá no início que eu falei, o que o paciente vai te perguntar depois do strain? Ele vai te perguntar a seguinte coisa: se eu tratar, o que acontece? Se eu tratar e continuar usando, se eu tratar e fizer TRT, e se eu tratar e não mais usar, o que acontece? Atualmente eu tenho condição de dizer a ele, pela experiência que a gente tem de N, o que acontece nos nossos casos, que são centenas aí, em tratamento aqui. Então, consigo explicar a ele o que vai acontecer. Tá? E a manutenção de doses suprafisiológicas, independente do tratamento, como eu falei para vocês, isso aí é uma armadilha, né, que vocês vão ter que explicar como cardiologistas para o cara o que vai acontecer. Beleza, cara, você é uma opinião, uma opção, continuar usando, não é a minha opção. Estou lhe dando todas as ferramentas para você fazer a sua escolha. E a escolha é sua. A gente aqui orienta. Né? E onde eu acho que é o processo mais difícil de todos, que é quando eu tenho patologia associada. Por quê? A patologia é causada pelo hormônio? Eu sei que a hipertrófica não, tá? Mas a doença coronária foi causada por alteração pelo suprafisiológico? A hipertensão foi causada e ela é uma condição que retroalimenta o processo? O que é que vem primeiro, né? Então, isso aqui hoje é o mais difícil do nosso laboratório, é o mais difícil para mim porque o meu público mudou completamente. Eu não atendo mais o bodybuilder. Eu atendo o bodybuilder que ninguém atendeu no Brasil, que tem um problema mais sério. A gente atendeu um cara, falou do podcast da Renatinha e tal, e foi em todo mundo uma cardiopatia grave, tinha uma sarcoidose associada. Então, aí a gente pega esses caras que não conseguiram fazer um tratamento, porque a gente tem várias já pessoas fazendo tratamento de ciência cardíaca, alunos e pessoas que seguem aí a nossa equipe. São anos de pós-graduação de cardiologia do esporte da Renata, né? São anos de curso de eco esportivo. Então, tem muita gente fazendo muito bom trabalho no Brasil. Só que aqui é onde tem o problema. Aqui é o problema maior, tá? E existe luz no fim do túnel que a gente vai falar para vocês, que são os tratamentos, né? Ninguém é melhor do que a Renata para falar sobre os tratamentos e como a gente acompanha esses pacientes. Eu vejo a imagem, vejo a evolução, às vezes não acredito muito, porque realmente o que se existe hoje de droga é fantástico, mas a droga para o tratamento não pode substituir a orientação da diminuição, pelo menos, da sobrecarga. Né? Isso aí a gente consegue na maioria dos casos, né? Uma diminuição, porque o nosso público também é esse, que é o público aí, fim de linha, né? A gente fala, é o público, cara, que tem muito sintoma. Né? Esse é o nosso público, ou o 40 a mais, que foi ao médico porque o vizinho dele está performando bem, seja em qualquer área, que seja de trabalho, seja no esporte ou coisa e tal, e é esquecido que essa pessoa tem um passado e ele pode ter doenças associadas. Dislipidemia, doença coronária. Então, doença coronária aqui é uma festa, meu amigo. Ali, a alteração ali de 40%, 50%, pra gente é semanal, bem bacaninha, isso aí. Não é o cara que tem 90%, a gente tem esses pacientes também, mas esse pessoal de 40%, 50% a mais se preocupar com DAC neles, é fundamental, porque o processo é acelerado. A gente modifica padrão de perfil lipídico, a gente modifica o estresse de parede, a gente modifica padrão de receptores coronários. Então, cara, a gente tem que ver isso, tá?
E aí, obrigado a todos nessa aula mostrando um trabalhozinho da antiga, que eu ainda usava aquele bigodinho, Luiz. E lembrando que eu gosto sempre de botar essa foto, porque aí o cara está fazendo o leg com 30% da carga dele. Doutor, por exemplo, eu não faço trabalho de miocárdio como a gente faz, e aí eu faço strength. O cara usava uns 40 e poucos anos, eu acho que usava mais de 20 anos. E aí veio justamente um padrão que você falou, acho que em algum momento da aula, ele veio com um padrão bem heterogêneo na ponta, o strength, o valor global tava lindo. Eu falei, eu me quebro as pernas. Porque se dependendo de quem ia receber, né, se verificasse só o valor e não desse valor... Você usa um CX50 ou um Affinity? Foi o Affinity. Você tem? Aí veio normal, só que assim, aquele padrão bem heterogêneo, principalmente mais reduzido em base, segmentos médios, e a ponta chegava um strain a 30. Aí na hora que você falou aí do strain, 30 pra mim não é bom. E realmente quando eu olhei, caramba, essa ponta aqui dele, se eu tivesse um trabalho miocárdico, com certeza me ajudaria muito, né? Ajudaria porque você teria o trabalho desperdiçado e a eficiência reduzida. Só que você tem como fazer isso. É claro que ele entra nessa questão da sobreposição, porque ele era hipertenso, só que ele começou a usar, eu acho que anabolizante, eu acho que devia ter uns 20 anos por aí. E ele tava Qual era o esporte? Qual era o esporte dele? Poucos anos. Ele fazia academia, e eu não sei se em algum momento da vida ele foi fisiculturista, alguma coisa do tipo. Eu sei que ele usou de tudo. E aí ele tinha aquele aspecto meio assim. E aí ele já tinha pensando, não sei se ele nasceu primeiro, ovo a galinha. Sim. Entendeu? Eu fiquei nesse limbo ainda aí. De qualquer forma, eu sugeri para prosseguir a investigação. Ele tinha disfunção diastólica pela medida convencional mesmo, ele tinha disfunção diastólica. Não sei como que estava o controle de hipertensão. Mas enfim, esse padrão também pode acontecer, né? Um valor global normal, mais heterogêneo. E provavelmente aí, pelo que você falou, o que eu pensaria só com essa informação? Frequência cardíaca estava alterada, alta. Não era um cara que tinha uma frequência cardíaca basal de quem treina ali, 70, não fazia cardio. Se eu conheço a Renata em tratamento, provavelmente pelo strain não ser um strain reduzido ali, com esse padrão, a gente não entraria com Entresto nesse caso, mas entraria com um IECA e com um beta-bloqueador. E orientaria a TRT para ele, né? Porque um cara desse aí de 20, ele talvez nem produza mais, ele vai ter que fazer uma TRT. E ok, só que no laudo que você tinha que liberar, strain longitudinal global de padrão heterogêneo, tendo valores globais de normalidade devido a taxas de deformação altas em região de ponta. Eu descrevi isso. O padrão eu sempre descrevo. E aí eu boto entre parênteses. Taxas aumentadas de padrão em região de ponta estão relacionadas à ativação adrenérgica, RAS, podendo também estar associado ao uso de esteroide anabolizante. Fecho. E o PSD você tem lá no Affinity também, que é o padrão de sincronia. Aí você fala sobre o padrão de sincronia, se tem alongamento pós-sistólico, se não tem. E a associação de uma não sincronia dentro da normalidade está associada a um prognóstico de disfunção do ventrículo, a um prognóstico alterado no usuário de hormônio de esteroide. Entendeu? Você leva à conclusão. A ponta ativada, ela acontece em alguns casos. Sedentário, tem a ponta ativada. Por quê? Porque ele é sedentário. Obeso, é sedentário, obeso não faz atividade física em sua grande maioria dos casos. Hipertenso, inicial, leve, ativa a ponta. Então, quando eu tenho situações onde o meu coração ele é exigido e eu não tenho um coração forte, treinado, fisiologicamente, eu vou utilizar tudo que ele pode me dar. Sedentarismo, obesidade, eu preciso disso tudo. Eu peço um obeso para subir esses três. Eu peço o obeso para subir esses 3 lanches de escada aqui. O que acontece? Vai chegar aqui com 150 de frequência,
Coração, quando eu tenho esse aumento de frequência rápida, o que acontece com a minha torção pela condição aeróbica? Pum, torce tudo. Então ele vai fazer um aumento do twist. Então isso também acontece. E ok, beleza. É doente? Não, não é doente. Mas para mim não é o padrão de normalidade. Qual o padrão de normalidade para a gente? Que é o indivíduo que treina. O cardiologista do esporte, o padrão de normalidade dele não pode ser o sedentário. Porque o sedentário, não é o cara saudável, pô. É simples assim. A gente convencionou que o sedentarismo é saudável. Tô errado? Não tô errado. Só que o padrão de exame de um cara sedentário é diferente. E aí, no usuário de hormônio, na verdade, ele treina, ele faz tudo, ele faz dieta, coisa e tal, papapá, só que ele cria um padrão de sedentário e hipertenso leve no início do uso. E aí ele está mantendo, só que é imprevisível. Como eu falei, tem 20 anos, nunca deu nada. Daqui a pouco ele vem com aquele padrão lá da ponta, sinusoide muscular, vapá, hipertrabecular, daí foi.